Buenas! Bem-vindos ao Minemos Mundana, História, Política e Psique. Eu sou o Kami, sou professor de História, estudante de Psicologia e hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a burguesia e a formação dos Estados modernos. Eu já falei um pouco sobre burguesia no vídeo passado, então vamos recapitular algumas coisas e trazer algumas coisas novas aí nesse vídeo agora. Então lá no início, na metade da Idade Média, a burguesia era formada por alguns caras que não se enquadravam, que eram marginalizados, né, pelo sistema. Então, o burguês é o cara que ele não conseguiu ter um senhor, né? Ele não pode ter um senhor por alguma razão, né? E aí esse é o sujeito que se torna um burguês, esse é o sujeito que compõe a burguesia. Muitas vezes por ser um judeu, muitas vezes por ser alguém de outra religião, enfim, que não vai ter como as suas relações ter a bênção da Igreja Católica, né? Então, as suas relações não são baseadas em confiança. É um cara que não é confiável, né? Porque as suas relações não têm essa bênção, ele não vai ser cuidado por ninguém. Então, como ele não tem como viver sobre os cuidados de alguém, ele não tem como servir a alguém, que era o normal, digamos assim, naquela época, ele vai viver de comprar algumas coisas aqui e vender ali, né? Ele vai de trocar coisas e vai viver do logro, né? Ele vai lograr pessoas para viver, digamos assim, né? Sempre vendendo coisas por mais do que elas valem, tá? Então, o lucro é a forma dele viver. Muito bem, acho que isso eu já tinha falado no vídeo passado. Lá pelo século XI, o sistema feudal ele já vai estar bem estruturado e vai começar a ter um crescimento demográfico, né? Um aumento de população da Europa, uma redução fundiária, ou seja, uma redução do tamanho das terras, né? E a nobreza vai sofrer com isso, né? Vai começar a ter conflitos internos, vai começar a ficar a situação complicada porque os nobres vão começar a ter dificuldade sempre em passar para os seus filhos, né, as suas heranças, vão ficar muito pequenas e isso gera conflitos, gera tensão, gera guerra entre os nobres, né? Então a Igreja Católica ela consegue de alguma forma, usando as cruzadas, unir essa nobreza para voltar o foco, né, em vez de essa nobreza se atacar entre si, eles vão atacar um inimigo fora da cristandade, ampliar o tamanho da cristandade. Nessas jornadas, a burguesia vai aproveitar esse momento, vai junto com as tropas, né, com essas empreitadas e vai lucrar muito com esse processo das cruzadas. Também vai estabelecer relações comerciais na Arábia, né, no Oriente Médio, e que depois vão formar ali redes comerciais que vão chegar até a Ásia, né, o Marco Polo, aquelas histórias. Também acho que já falei sobre isso. Bem, logo após esse período vai se formar o chamado renascimento urbano e comercial, né? Porque há um maior crescimento populacional, há um maior crescimento da importância do comércio nas atividades, das manufaturas, e a vida nas cidades é uma vida que é a vida do burguês, né? Então a burguesia vai ganhar importância e os burgueses mais ricos vão investir em arte, né? Os mecenas vão mandar fazer retratos seus,
vão pagar por professores, né, filósofos, para se educarem, né, mostrar que eles são gente, mostrar que eles são gente também, não só os fidalgos, não só os filhos de alguém são gente, mas eles também são gente, eles podem ser fidalgos de alguma forma, né? Então há esse investimento da burguesia nisso, né? Muito bem, então no século XIV, XV, começa a acontecer um processo, que é um processo de centralização de poder nas mãos dos reis, né? O chamado absolutismo, a formação dos estados modernos. Por que o rei precisava centralizar esse poder? Porque era complicado, né? Você ser um rei na Idade Média, porque você tinha que passar pano para muito filho da puta que lá no interior do teu país, por exemplo, colocava uma regra que toda mulher que se casasse tinha que passar pela mão do senhor feudal, né? Como é o caso lá do Coração Valente, que também é um mito, né? Claro, não é uma coisa que era padrão na Europa, mas poderia muito bem acontecer e acontecia, né? Então, em alguns locais, que essas regras não eram uma lei que o rei impunha, era uma questão que o senhor feudal determinava e ficava. Então, o rei ele teria que passar pano para muita cagada que se fazia no país, e porque os senhores feudais mandavam e desmandavam nos feudos, né? Então ele tinha que empoderar muito os senhores feudais, que também poderiam se unir e derrubar ele, poderiam trair ele. Então o rei era um rei fraco, né? De certa forma era um rei muito que estava ali conciliando o interesse de muita gente, né? Nada contra a conciliação nos nossos dias, né? Não estou reclamando disso. E vocês vão ver que no processo o rei vai conciliar com mais gente ainda para ampliar o seu poder e formar o absolutismo, né? Então, o rei vai colocar um elemento novo, né? Qual era a dificuldade que os reis tinham nessa época para centralizar o poder? Uma das grandes dificuldades, por exemplo, era mandar uma mensagem para o outro lado do país. Ficava difícil quando não se tinha estradas. Então é preciso construir boas estradas, né? Outra dificuldade eu não tenho gente que sabe ler e escrever no país. Às vezes os reis também não sabiam, né? Então fica complicado de administrar um país, cobrar impostos, etc. Não há moeda. Então o rei vai precisar de algumas coisas para cunhar moedas, construir estradas, formar um exército confiável, ou seja, profissional, ou seja, que está sempre treinando, que ele que vai fornecer o sustento desse exército, né? Então ele precisa de moeda circulante, ele precisa de dinheiro, ele precisa de dinheiro para mandar fazer coisas, e também uma coisa interessantíssima o rei precisa construir um grande palácio e contratar muitos burocratas, e contratar o lambe-bota do rei, e contratar o cara que veste o rei, o cara que corta o cabelo do rei, o cozinheiro do rei. Toda essa galera ele precisa contratar, não só porque ele precisa de uma burocracia profissional, né, mas também porque ele precisa que os senhores feudais saiam dos feudos, parem de mandar nos feudos. Na Inglaterra e na França isso vai ser um pouco facilitado, não, mas vai ter uma coisa que vai dar esse impulso, que é a Guerra dos 100 Anos, porque os senhores feudais vão se matar tanto entre França e Inglaterra que eles vão começar a achar uma boa ideia ficar morando no palácio e perder os seus poderes feudais, né? E se tornar uma nobreza de corte. Então a nobreza ela vai começar a passar para mudar de papel, para deixar de ser uma nobreza de guerra para ser uma nobreza de corte. Só que para isso os reis precisavam de dinheiro, né? Que os reis da Idade Média eles tinham poder, tinham nobreza, tinham estirpe, mas não tinham dinheiro. E agora o rei precisa de dinheiro, e tem uma classe que tem dinheiro. A classe que tem dinheiro é a burguesia, e eles vão emprestar dinheiro para os reis. E emprestar dinheiro para rei é muito bom, porque o rei vai te pagar cedo ou tarde. E se ele não tiver dinheiro para te pagar, ele até pode te expulsar, mas aí ele vai perder muita moral fazendo isso. Mas ele pode te favorecer, ele pode fazer favores para ti. E pagar com favores
Receber favores do rei é muito melhor do que receber dinheiro. Então o Estado moderno surge disso, de um endividamento dos reis, né, de um endividamento do Estado. Eu gosto de dizer que o Estado só faz alguma coisa quando ele se endivida. É uma ideia keynesiana, né? E está aí o início do Estado sendo fruto de uma dívida para provar esse ponto. E eu aprendi com um professor de ensino médio, que me foi marcante essa fala dele, que quando a gente deve para alguém, a gente vira escravo desse alguém, né? Então o Estado, ele é escravo da burguesia, que emprestou dinheiro a ele e está sempre favorecendo a burguesia. O Estado burguês atual, então, é nada mais nada menos que um cumulativo desse endividamento e desse favorecimento como forma de pagamento à burguesia, né? É só isso acontecendo por 500 anos. Então, nós temos aí um Estado totalmente amarrado pela burguesia, em que o rei já foi pro saco, né? O rei já não é mais necessário. Já passamos pela Revolução Francesa, pela Revolução Gloriosa, né? Que mostrou que o rei não é mais necessário. E hoje nós temos aí 70% do orçamento brasileiro, sei lá quanto que está, mas deve ser sempre entre 50% e 70% do orçamento, desde que eu existo, pelo menos, desde que eu me conheço por gente. Grande parte do orçamento brasileiro, pelo menos, é destinado a rolar os juros da dívida pública do Brasil, né? Então, esse dinheiro que vai parar na Faria Lima, esse dinheiro que vai alimentar, né, vai ser a banca do jogo da pirâmide da Faria Lima, né? Então, as nossas leis, né, todo o nosso regramento, ele serve para favorecer a burguesia. Acho que uma boa pergunta que a gente pode fazer para provar esse ponto é pensar o seguinte: quando você se endivida, quem é que te cobra? O Estado ou o banco? O banco te manda uma notificação, mas quem te cobra de verdade, te colocando no Serasa, te tirando a posse dos teus bens, em alguns estados, em alguns países vão te prender, né? Quem te cobra de fato é o Estado. Então olha só que bom negócio para o burguês que empresta dinheiro, que faz a usura na Idade Média, né? Que lucra, que logra usando o tempo que pertence a Deus. Então olha só que grave, né? O cara usa o tempo de Deus para tirar um lucro em cima, ele faz a usura, né? Então esse burguês que lá no século XIII ele ainda precisava quebrar a perna, ameaçar, ele ainda precisava ter um exércitozinho particular, uma miliciazinha para cobrar as pessoas que deviam para ele. Agora ele não precisa mais disso, porque o rei, usando o seu exército, vai, né, e o seu poder de impor a lei, vai favorecer o cara. Vai favorecer pelo menos de duas formas, olha só. Ele vai definir o que é um juros justo, né? Está aí a nossa taxa Selic definida lá em 10,5% para dizer que esse é um juro justo, e mais que isso daí é agiotagem, né? Então o rei vai definir o que é um banco e o que é um agiota, né? E isso faz com que, isso é eliminar a concorrência do agiota, do burguês, né? Então, nem precisa me pagar, rei. Eu tô aí, tô bem tranquilo se você eliminar a minha concorrência, né? Outra coisa que o rei vai fazer também é o rei cobrar os débitos para o burguês. Então, o burguês não precisa mais se sujar, fica bonito, né? E é importantíssimo quando você é elite, para a sua classe ter autoridade numa sociedade, ela precisa também ter moral, ela não pode ser imoral, né? E ao mesmo tempo ser a classe que domina. Então, a definição sobre o que é moral, sobre o que é correto, o que é certo, né? A burguesia vai fazendo ali com a tal da renascença cultural. Quando a gente estuda a renascença cultural, é exatamente isso. É a burguesia começando a ditar o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, qual é o estilo de vida correto, né? E ela faz isso usando os filósofos e os mecenas, etc., como eu já disse. Agora, então, a burguesia, que é aliada do rei, ela é uma classe limpa, que empresta dinheiro, o rei
fazes a galera pagar ela, né? E o rei também não vai pagar direito à burguesia, vai sempre ficar devendo e devendo favores. E isso é a formação dos estados modernos, do estado burguês. Hoje nós vivemos num estado burguês. Eu acho muito importante as noções que passei, né, nesse vídeo, né? Espero que tenha agregado alguma coisa para quem assistiu até aqui, né? Que não tenha sido algo que você já sabia. E se era algo que você já sabia, de qualquer forma, obrigado por assistir até aqui. Deixa o seu like aí. Vamos me ajudando a fazer esse canal. Se você gostou do vídeo, comente aí, né? Deixa as suas sugestões para novos temas, né? Eu vou continuar aí nessa toada. Eu vou no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre Maquiavel. A gente vai falar um pouco sobre esse cara que é realmente um teórico. Aí sim a gente vai para uma parte mais teórica, né? Do pensamento político mesmo. E depois a gente vai aí para os caras do iluminismo mais para frente e vai ficar bem interessante o negócio. O seu comentário é importante, esse canal está em construção, né? E se inscreve aí, deixa o like e muito obrigado por assistir até aqui. Então por hoje é isso e valeu!